Fala galera, beleza? Professor Cadu aqui mais uma vez e hoje nós vamos resolver a prova da UniOeste 2021, ou seja, a última prova aqui. Claro, se você tá vendo isso aí mais pra frente, existirão outras provas, mas essa é a última prova aqui do vestibular da UniOeste. Então se liga só, a questão de física, a questão número 36 da prova tá dizendo o seguinte, ó. São descritas a seguir duas situações de movimento. Situação 1, uma bola de massa m e volume v inicialmente em repouso, é solta de uma grande altura e cai verticalmente sobre a ação de uma força constante e a força de resistência do ar. Beleza? Então eu tenho uma força constante. Se liga só. Eu tenho uma força constante. Que força é essa? É a força peso, mano. Então eu tenho a força peso aqui. Beleza? Eu tenho a força peso. Que está fazendo com que ela tenha esse movimento para baixo. E eu tenho a resistência do ar puxando, ou seja, fazendo com que ela diminua um pouco a velocidade, beleza? Segunda situação, a bola de massa m, volume v, inicialmente em repouso, é solta de uma grande altura e cai verticalmente apenas sobre a ação do peso, sem a resistência do ar. Aí eu quero o seguinte, eu quero o gráfico, tá dizendo o seguinte, ó. Assinale a alternativa que mostra corretamente os gráficos de velocidade em função de tempo da situação 1 e da situação 2. Então eu quero saber isso aí. Presta atenção, turma. Eu tenho que tipo de movimento aqui? Eu tenho um movimento retilíneo, uniforme e variado, ou também conhecido como MOVE, movimento uniformemente variado, beleza? No qual o gráfico é uma equação do segundo grau. Tranquilo? É uma equação do segundo grau. Então pensa comigo aqui rapidão. Como eu tenho uma resistência do ar, fazendo com que o meu gráfico, com que não tenha 100% de aceleração, ou seja, parte dessa energia vai ser dissipada, eu vou ter um gráfico da seguinte forma. Se eu estou falando da velocidade, ele está falando o gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico da velocidade a gente vai usar aquela fórmula famosa da vovó atômica. Vovó atômica é uma função do primeiro grau. Beleza? Então vamos procurar uma função do primeiro grau na situação 2, ou seja, sem a resistência do ar. Então eu tenho uma função do primeiro grau aqui, uma função do primeiro grau aqui e outra aqui. Perceba, eu tenho uma função do primeiro grau aqui e uma aqui. Só que olha só, como eu tenho resistência do ar, eu não vou usar essa daqui. Essa aqui eu não uso. Então a letra A eu já descarto. Eu não vou usar a letra D, porque o seguinte, aqui ó, a velocidade está diminuindo. Então a velocidade está aumentando. Então não vou usar. Sobrou qual, mano? Que eu tenho? Sobrou essas duas aqui, né? Essa aqui e essa aqui. Agora vem comigo, qual que é a correta? Lembra que eu falei para vocês que tem uma resistência do ar fazendo com que a velocidade não seja máxima? Ou seja, ela vai fazer uma curvinha assim? Então, no caso, é a minha letra B, tranquilo? Mas vamos entender por que, que é a letra B. Se liga só, por que, que é a letra B? Bom, a questão ela poderia fazer o seguinte, ela poderia pegar esse referencial e dizer que tratava do módulo da velocidade. Estava perfeito. Só que ela traz um segundo gráfico, comportamento e tudo mais. Aqui eu tenho a explicação certinha, mas pensa comigo aqui rapidão, mano. Sem explicação, sem nada. Vamos voltar aqui pro gráfico anterior. Uma tem resistência do ar, outra não tem resistência do ar. Aqui tem resistência do ar, ela não vai ser reta. Então como que vai ser? É só olhar que o gráfico ele vai partir da velocidade inicial, ou seja, do repouso, e vai fazer um gráfico, uma parábola ali mais ou menos. E a outra vai ser reta. Sobrou a letra B, simples assim. Tranquilo? Questão número 37. O mundo ainda está chocado com a explosão de Beirute, no Líbano, no dia 4 de agosto de 2020. Cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, produto utilizado como fertilizante na fabricação de explosivos, foram responsáveis por uma das maiores tragédias da humanidade, com quase duas centenas de mortos e milhares de feridos. Essa é a informação, Magalhães e tudo mais. Segundo Magalhães 2020, a energia liberada na explosão de Beirute é aproximadamente 2,9 vezes 10, a 12ª potência de joules. Então, essa é a energia. Para análise de grandiosidade dessa explosão, podemos contextualizar tal energia liberada com as situações tradicionais no estudo de física escolar. Assinale a alternativa correta. Então, beleza.
Perceba que eu tenho energia liberada ali, né, jovem? Eu tenho energia liberada. Então, letra A está dizendo o seguinte. Primeiro, vamos lá para o gabarito. O gabarito é a letra D, tranquilo? Mas vamos entender agora como que a gente chegou nessas questões. A letra A está dizendo o seguinte, ó. Se E, ou seja, energia, 2,9 vezes 10 a 12 joules é a energia potencial elástica acumulada uniformemente em 100 molas dispostas em série. Então, eu tenho molas em série com constante elástica de cada mola K igual a 2 vezes 10 a quarta Newton por metro. Então o conjunto de molas será liberado por um movimento sem atrito, terá elongação máxima de 17 centímetros. Vamos lá entender, vamos responder então o seguinte. Ó. Vamos lá então, ó, seguinte. 100 molas idênticas associadas em série, a gente tem o seguinte. Quando as molas estão associadas em série, a quantidade de mola vai ser no denominador da minha fração. Então, a constante elástica, eu vou dividir isso aqui. Então, eu vou dividir 2,2 vezes 10 à quarta por 100, vai dar 2,2, não, desculpa, 2,0 vezes 10 ao quadrado. Então, a gente precisa converter, então, o quê? A elongação para metros, beleza? Então, 17 centímetros é 17 vezes 10 a menos 2, ou 0,17 aí, tranquilo? Então, quando eu faço a energia potencial é quem? É kx quadrado sobre 2, eu faço a conta, eu tenho esse resultado aqui, e a energia potencial dá 289 vezes 10 a menos 2, ou seja, 2,89 joules. Tá, vamos voltar ali. Ele disse que vai dar 2,9. Não, 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 não. Quase isso. Não foi isso. 10 a menos 10 a 12, 10 a 10 ao quadrado, deu uma diferença bem boa. B. Se a energia é 2,9 vezes 10, vezes 10 a 12 joules e é a energia cinética de um projétil de massa 40 kg em um lançamento oblíquo a partir do nível do solo, ou seja, y0 igual a zero, e ângulo de lançamento inicial 60 graus, então o componente horizontal do vetor velocidade inicial do projétil será 12,0 vezes 10 ao terceira metro por segundo. Despreze a resistência do ar, considere que o projétil final, seu movimento parabólico, retorna ao nível, ou seja, y final igual a zero. A gente vai ter que fazer o quê? Calcular a energia cinética desse trem aí, através do movimento oblíquo. Então vamos lá então. Como que eu calculo a energia cinética? Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Se eu quero saber quem que é a velocidade, passo 2 multiplicando e a massa dividindo e tiro a raiz disso tudo. Isso é a minha velocidade. Só substituir os valores. Energia cinética aqui em cima, depois divido aqui sem problema nenhum. Então ficou como? Ficou 10 a sexta, porque eu já tirei a raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada de 10 a 12 é 10 a sexta. 2,29, 2 vezes 2 vezes 2,29 vezes 10,4, porque é 40, né? Aí eu consigo fazer a conta. Olha só, tirando as raízes de todo mundo, fica aproximadamente 0,58 metros por segundo. Quando eu faço a decomposição agora vetorial, ou seja, eu tenho a decomposição do meu vetor velocidade, que a gente já viu nas aulas de vetores, como que a gente faz isso. Então presta atenção. Fazendo essa decomposição vetorial, faço vezes o cosseno de 60, que é meio, vai dar esse valor aqui aproximado. 2,5 vezes 10 a quinta, que é um valor bem diferente do que o exercício trouxe para a gente lá, beleza? Então olha só, letra C. Se a energia 2,9 vezes 10 a menos 12 representa a variação da energia cinética adotada na realização do trabalho sobre uma caixa de massa de 100 kg que se desloca horizontalmente sem atrito a uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, do mesmo sentido e direção do deslocamento, então essa caixa se desloca por 13 vezes 10 a sexta metros. Mano, 13 vezes 10 a sexta dá 13 milhões de metros. É muito longe, cara. 10 a sexta é milhão, cara. É muita coisa. Muita coisa. Mas vamos lá, vamos fazer a conta. Letra B, letra C. Ó, força igual a massa vezes a aceleração, a força é 300 Newton. Então eu tenho quem? Usando o teorema da energia cinética, tem uma aula de energia cinética aí também, de energia mecânica, na verdade, para a gente descrever o que é energia cinética. A variação da energia cinética é igual a força vezes o deslocamento. A força é 300 Newton, o deslocamento é quem eu quero saber, e a energia cinética é aquilo que ele deu pra gente. Então quando a gente faz a continha,
fazendo a continha, ou seja, o 300 passa dividindo, vai dar 9,67 vezes 10 a nona metro. Diferente, né? Do 13 vezes 10 a sexta. Não, não é isso. Tranquilo até aí? Agora, letra D. Se E a energia cinética, se E a energia cinética inicial de uma esfera de massa de 50 kg lançada verticalmente a partir do solo, verticalmente ela vai subir, tá ligado? Então, o seu deslocamento vertical a partir do solo, considerado que 40% da energia cinética é dissipada e não convertida em energia potencial gravitacional, será 3,48 vezes 10 a sexta quilômetros. Considere G igual a 10. O que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular a energia e depois tirar 40% disso. Vamos ver como é que fica? Então, olha só. Então, lembrando que é 40%, ou já fazer direto, né? Fazer direto que é multiplicar essa energia por 0,6. Então, só multiplicar, lembrando que a energia cinética é mv² sobre 2. E aí eu consigo encontrar que a energia cinética é quem? É mgh também. Então, ó, m com m eu posso simplificar, não preciso das massas. E aí só fazer as manipulações matemáticas aqui sem problema nenhum. Quando eu faço essas manipulações, dá isso aqui, ó. O que eu faço agora? Ando com a vírgula uma casa, vai dar 3,48 vezes 10 a nona metros. Só que eu quero em quilômetros. O que eu faço agora para transformar de quilômetro para metro? Quilômetro, hectômetro, decâmetro e o metro. O que eu faço? Para cá, eu multiplico por 10. Beleza? Eu estou no metro, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar aqui por 10. Eu vou multiplicar não. Para cá eu faço vezes 10 e para cá eu divido por 10. O que eu vou fazer? Ó? Cada uma é uma divisão por 10. Então eu vou dividir por 10, por 100, por 1000. Dividindo esse número aqui por 1000 dá 10 a sexta. Tranquilo? Chega em quilômetro. Então por isso é a alternativa correta. É a letra D. Tranquilo? Beleza? E aí agora a letra E. Bom, a gente já viu que a letra D é a correta. Vamos ver a letra E. Se a energia é a energia elétrica integralmente aproveitada para manter 5.000 lâmpadas de potência de 100 watts cada uma, então é possível manter o funcionamento dessa lâmpada por aproximadamente 7 dias. Não sei, né? Vamos lá ver esse negócio. Então, olha só, lembrando que a potência é a energia dividida pelo intervalo de tempo. Portanto, o intervalo de tempo é a energia dividido pela potência. Então tá, a energia é isso aqui. A potência, eu estou falando de potência, é 5.000 vezes 100. Por que 5.000 vezes 100? Porque eu tenho 5.000 lâmpadas de 100 watts, que é o que o exercício deu pra gente. Fazendo as contas, a gente chega a 5,8 vezes 10 a sexta segundos. O que a gente vai fazer agora? 3.600 segundos é 1 hora. Eu tenho 24 horas. Quando eu faço essa conta, dá aproximadamente 67 dias e não 7 dias, igual ele disse pra gente. Então, por esse motivo, questão número 2, ou seja, número 37 da prova da UniOeste, é a resposta correta, é a letra D. Tudo bem até aí? Próxima questão. Já tá com o gabarito ali já, mostrando qual que é a correta. É a incorreta, no caso, é a letra D. Então vamos lá então, presta atenção. A UniOeste gosta de fazer isso, de colocar, por exemplo, questões, no caso, não só marque a alternativa correta, mas marque a alternativa incorreta. E a gente vai escrever, vai entender por que essa aqui é a alternativa incorreta. Vem comigo, ó. Unidade de medida, a unidade de medida da diferença de potencial elétrico, ou seja, DDP, no Sistema Internacional de Unidade, é o Joule por Coulomb, né? O Joule por Coulomb, né? Ou o Volt, tranquilo? A unidade de medida de força eletromotriz, a FEM, no SI, também é o Joule por Coulomb, beleza? Então eu posso comparar uma DDP com uma força eletromotriz, desde que elas produzam energia, elas são ali o Joule por Coulomb ou o Volt. Embora são duas grandezas, DDP e FEM, tenham a mesma unidade de medida, elas não podem ser tratadas como sinônimos. Sim, força eletromotriz é uma coisa e DDP é outra, pois representam grandezas físicas diferentes. Com relação nos conceitos físicos de FEM, ou seja, força eletromotriz, e DDP, é incorreto afirmar o seguinte. Vamos lá então. A definição de diferença de potencial elétrico, ou seja, DDP, envolve o trabalho realizado pela força eletrostática para transportar uma unidade de carga entre dois pontos. Sim, até aqui está correto. Sendo que o trabalho dessa força depende da trajetória
Depende não, independe da trajetória e é executado entre dois pontos. Sim, a gente não conta a trajetória, a gente vê o deslocamento, não a trajetória. Sim, isso aí está correto. Letra B. A definição de força eletromotriz, ou seja, a FEM, envolve o trabalho realizado por uma força não conservativa para transportar a unidade de carga elétrica entre dois pontos. Sim. Se a força é não conservativa, o trabalho dessa força depende da trajetória. Sim, cara. Aqui sim. Essa é a diferença básica entre DDP e FEM. Tranquilo? Letra C. De acordo com a lei de Faraday-Lenz, olha só, a lei de Faraday-Lenz é quem relaciona a força eletromotriz, beleza? É do fluxo magnético. A taxa de variação do fluxo magnético através de uma superfície delimitada por um contorno produz uma força eletromotriz induzida ao longo deste contorno. Esta força, até aí correto. Esta força eletromotriz induzida não pode ser definida entre dois pontos distintos sobre o contorno, mas entre um ponto e ele mesmo. Correto demais. Correto demais. É isso que ele está dizendo. A gente tem que delimitar um contorno fechado. Galera que vai para exatas aí, vocês vão começar a chamar essa força, essa superfície de superfície gaussiana aí quando vocês estiverem na engenharia, na física e tal, tudo mais. Letra D. Letra D está dizendo assim: a fém induzida sobre uma espira fechada, produzida pela variação temporal do fluxo magnético através de uma área delimitada pelo contorno da espira, equivale a DDP entre dois pontos quaisquer sobre a mesma espira. Essa DDP é responsável pela corrente induzida que percorre o trecho da espira entre os pontos não considerados. Não. Não, 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 não. É somente um trecho, tranquilo? Não é. A gente tem a por que ela é a incorreta no caso, tá? Mas essa aqui a gente marca ela, letra D, é essa aqui. Letra E, em situação de circuito aberto, a fém de uma pilha tem o mesmo valor que a DDP entre os terminais da pilha. Sim, correto demais. Em situação de circuito fechado, o valor da DDP é menor do que a FEM. Sim, que é um valor proporcional à corrente elétrica estabelecida no circuito. Correto demais. Então você que está com dúvida aí ainda em teoria eletromagnética, lembra desses pontos aí que tem ponto-chave nessas questões e tem uma que está em comum, que está errada, no caso a letra D. E aí a gente marca a letra D, tranquilo. E aí você vai fazer, você vai ler essa aí, vai ver qual que é a que mais está correta aí, tudo bem? Então, letra D, alternativa errada. Tranquilo? Vamos lá, então. 39. Tá dizendo o seguinte. A UniOeste gostou dessa prova de fazer textos grandes, né? Vamos lá, então. O uso de sistemas fotovoltaicos para geração de energia elétrica para fins residenciais tem sido impulsionado por vários fatores. Com o aumento da eficiência das células fotovoltaicas, a queda no custo da instalação e o aumento, claro, da conta de luz, a queda dos custos de instalação e operação dos sistemas, a atualização da legislação que rege a integração das unidades geradoras à rede elétrica e a perspectiva de economia nas contas de energia elétrica, embora o dimensionamento do sistema adequado a cada residência dependa das particularidades local de instalação, é possível fazer uma estimativa aproximada da quantidade de painéis solares necessários para suprir uma residência a partir de alguns dados básicos, como a produção de energia pretendida, o tempo médio de insolação na região de instalação, além da potência e da eficiência dos painéis. Assim, considere as seguintes informações. Potência de um painel fotovoltaico, 300 watts. Perda total de energia do painel no processo de conversão, 20%. Tempo médio de insolação na área, 6 horas por dia. A partir desses dados, estima-se que a quantidade mínima de painéis necessários para suprir uma residência cujo consumo mensal, 30 dias, de energia elétrica de 216 kWh seja de quanto? O que eu vou fazer? Vou calcular a potência útil. Só que perceba, 20% aqui, meu amiguito, 20% é jogado fora. Então, eu vou pegar a potência, 300 watts, e vou multiplicar por 0,8. Por que 0,8, professor? Porque é 80%. Ou faço regra de 3, né? Que é mais fácil. E a gente vai usar o quê? A variação da potência é a energia pelo intervalo de tempo. No caso, a energia mensal é potência vezes o intervalo de tempo. Qual que é a energia mensal pretendida? 2,216 vezes 10 a terceira watt por hora. N, ou seja, o número de painéis. A potência, 6 horas por dia, 30 dias. Só fazer as continhas agora. Então, quando a gente faz essa conta, a gente chega exatamente em 5. Então, letra A é a resposta correta. Letra A é a resposta correta aí. Tudo bem, turma? Beleza? Tranquilo?
Esse exercício é um exercício relativamente fácil, tá? E ó, se liga, a UniOeste gosta muito, gosta demais de colocar coisas relacionadas a consumo de energia, uma vez que ela está na região onde tem a maior usina, né, em operação no Brasil, tranquilo? Tem a maior usina aí, que é a usina de Itaipu. Então, por esse motivo, ela é bairrista aí, tá? Então, a UniOeste gosta sim de colocar consumo de energia, energia elétrica, ela gosta, tá? Então, foque nesses conteúdos aí. Questão número 40. Mais uma questão com texto relativamente grande. Vamos lá então. De acordo com os princípios da termodinâmica, é possível construir uma máquina térmica operando em ciclos e convertendo calor em trabalho? Sim. Carnot conseguiu fazer isso, tem uma aula disso aí. A descrição física do funcionamento de uma máquina térmica se dá pela investigação das transformações termodinâmicas que ocorrem durante cada ciclo. As transformações termodinâmicas que ocorrem durante o ciclo podem ser representadas por um gráfico de comportamento pressão do gás do trabalho do gás em função do volume. É um gráfico PV aqui. Por ele ocupado chamamos de diagrama PV. O diagrama PV a seguir mostra o ciclo ABCDA em uma máquina térmica composta pelas transformações termodinâmicas representadas no trecho AB, BC, CD e DA. Vem comigo aqui rapidão, ó. Se liga. Ó. AB, a pressão é constante. O nome disso aqui vai variar, temperatura e volume. Pressão constante chamada de isobárica. Isobárica. Beleza? Bárica. Pressão constante. Olha só. BC, volume constante. Como que é o nome do volume constante? O volume não mexe. Isovolumétrica. Eu vou colocar um nome que a UEM, a UniOeste, os lugares gostam. Isocórica. Beleza? Isocórica. Depois, C para D. Novamente, pressão constante. Isobárica, depois D para A, mais uma isocórica. Tudo bem? Então vai lá. Considerando os seguintes afirmativas sobre o ciclo termodinâmico representado no diagrama. 1. Na transformação termodinâmica AB, ocorre uma expansão isobárica. Sim, mano, uma expansão, porque eu estou aumentando o meu volume e a pressão constante. Correta demais. Então, 0,1 correta demais. 2. Na transformação termodinâmica D para C, o trabalho é realizado pelo sistema. Não, mano, porque presta atenção, estou diminuindo a minha pressão e o volume está ficando constante. Estou diminuindo a minha pressão e o volume está ficando constante. O que está acontecendo aqui? Eu tenho que diminuir a minha temperatura também. Então, se eu estou diminuindo a temperatura, eu estou perdendo calor, tá? Então, não é realizado pelo sistema, é realizado pelo gás. Tudo bem? Então, não é realizado pelo sistema. Tranquilo? Então, tá. 3. No ciclo ABCDA, a variação da energia interna é positiva. Não, a variação da energia interna é nula, né? A variação da energia interna é nula. Não. Então, até agora, só um. Olha só, mano. Se a 2 está errada, se a 3 está errada, vem comigo, ó. A gente já vai descartar essa porque tem a 2. A gente já vai descartar essa porque tem a 3. A gente já vai descartar essa porque tem a 2 e tem a 3. A gente já vai descartar essa porque tem a 2 e tem a 4. Sobrou quem? Tomara que essa 4 esteja correta, né? No ciclo ABCDA, a variação da energia interna é nula, sim. O trabalho total realizado pode ser calculado pela área do retângulo, sim, também. Então, letra C, sobrou letra C. Tá vendo só, turma? Você não precisa saber tudo. Você precisa saber algumas coisas que consigam anular outras questões. Tranquilo? Então, você já, por eliminação, você consegue matar essa questão. Essa questão fácil, beleza? Tranquilo até aí? Então, letra C de cachorro. Tudo bem? Questão número 41, penúltima questão da nossa avaliação aí da UniOeste. Um home theater é um sistema de som multicanal no qual várias fontes sonoras são posicionadas ao redor do observador, proporcionando uma sensação mais imersiva e realista daquilo que é visto na TV. Testando seu home theater recém-comprado, uma pessoa liga somente as caixas de som A e B. Beleza? Então, olha só. Ele vai ligar as caixas de som A e B. Tranquilo? Que estão posicionadas a uma distância de 3 metros e 2 metros, respectivamente, em relação ao observador, conforme mostrado na figura abaixo. As duas caixas são idênticas, tá? E emite ondas sonoras em fase, com mesma intensidade e frequência de 0,85 kHz. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo, indica a alternativa correta. Então vamos lá então. Vamos
eu quero saber qual que é a correta. Ah, o comprimento de onda sonora emitida chega no observador é de 0,5 metros. Então vamos calcular o comprimento de onda? Como que a gente calcula o comprimento de onda? O comprimento de onda é o seguinte. Lembrando que a velocidade de uma onda é V igual a lambda F. Lambda é o meu comprimento de onda, então a velocidade dividido pela frequência. Se a velocidade é 340 e a frequência é 0,85 vezes 10 a terceira, tem o casinho aqui, né? O casinho é 10 a terceira. Lembrando que K é igual a 10 a terceira. Então, casinho 10 a terceira, o que eu faço ali agora? Só fazer a continha, vai dar 400. Vai dar 400 vezes 10 a menos 3, ou 0,4 metros, e não 0,5. Então, essa aqui está errada. 2. A B. As ondas sonoras provenientes de A e B chegam no observador com velocidade diferente. Qual que é a velocidade do som no ar? O exercício diz pra gente. A velocidade é a mesma. Então, também está errada. Beleza? Letra C. A interferência construtiva das ondas sonoras emitidas por A e B no observador somente seria possível se as distâncias entre as caixas forem iguais. Não. Se liga só. O que é interferência construtiva? Imagina que eu tenho uma onda assim e tenho outra onda assim. Eu vou somar as duas. Quando eu somo as duas, eu tenho uma onda com amplitude maior. Tranquilo? Isso é uma interferência construtiva. Agora imagina o seguinte. Imagina que eu tenho uma onda assim e tenho uma onda assim. Quando eu somo as duas, não tem mais onda. Por quê? Porque elas têm interferência destrutiva. O que interfere é na fase da onda aí. Não tem nada a ver aí com distância delas, não. Então, letra C também está errada. Letra D. O volume do som produzido pelas caixas A e B está diretamente relacionado com o valor da frequência. Não. A frequência vai dizer se o som é grave ou agudo. Uma frequência alta é um som agudo, beleza? Uma frequência baixa é um som grave. A altura não, né? O volume de um som, a intensidade tem a ver com a sua amplitude. Então, letra D também está errada. Letra E. Na posição do observador, a interferência das ondas emitidas por A e B é destrutiva. Vamos ver esse negócio? Bom, a gente vai calcular esse negócio. Então, o ΔL, ou seja, a quantidade, o ΔL é a variação do espaço aqui, tá? Então, ΔL é a variação do espaço, uma 3 metros e outra 2. N é um número e ele tem que ser ímpar para ser destrutiva, beleza? Dividido por lambda, multiplicado por lambda sobre 2. 3 menos 2 é 1. Lambda é o comprimento de onda que a gente já calculou, é 0,4, dividido por 2 dá 0,2. Quando eu faço a continha, 0,2 está multiplicando, vai passar dividindo ali, vai dar 5. 5 é um número ímpar, então ela é sim destrutiva. Letra E de escola. Tudo bem até aí, turma? Fechou? Tranquilo? Próxima questão, última questão. Essa questão é uma questão relativamente fácil. A gente vai estar conversando aqui sobre algumas coisas de física moderna. Mas vem comigo aqui rapidão, ó. Elementos radioativos emitem diferentes tipos de radiação, tais como a radiação alfa, gama, elétrons e nêutrons. Tudo bem? Então tá. Visando atingir a sua estabilidade energética, suponha que uma substância radioativa hipotética esteja emitindo um feixe com diferentes partículas que passam por um contador identificador de radiação e atinge uma garrafa metálica que possui propriedades de acumular totalmente a radiação que chega no seu interior. Todo o experimento está situado na região de vácuo, como mostra a figura a seguir. Após um certo tempo, o detector indica o elemento radioativo emitiu 3 vezes 10 a quinta partículas alfa, 4,5 vezes 10 a sexta fótons gama, 6 vezes 10 a sexta elétrons, 1,5 vezes 10 a sexta nêutrons. Se E é a carga elétrica elementar, assinale a alternativa que indica corretamente a carga total armazenada na garrafa. Mano, vamos lá então. A carga total é a quantidade de carga de elétrons mais as cargas alfas, né? Tudo bem. Então vamos lá então. Primeira coisa, só substituir os valores. Lembrando que esse valor de E, ele vale 1,6 vezes 10 a 19. Então não preciso utilizar ele aqui. Então eu vou simplesmente cortar esse E aqui. Então eu tenho menos 1 porque é do elétron e aqui mais 2. Quando eu faço essa conta, um com sinal negativo, outro com sinal de mais, vai dar 0. Então 0 é a quantidade de carga armazenada, beleza?
Professor, pode ter diferença aqui? Sim, claro, com certeza. Deu diferença porque a quantidade de uma e a outra, as cargas se anularam. Tudo bem? Por esse motivo, carga zero. Tudo bem, turma? Então essa foi a prova da UniOeste aí, prova 2021, uma prova relativamente acessível, não era uma prova fácil, tá? Mas era uma prova acessível, salve duas questões aí consideradas um pouco mais difíceis, que foram as questões 2 e a questão 2 que a gente tem que resolver termo a termo, e a penúltima questão, que é essa questão aqui, que é a questão do home theater. As outras questões relativamente nível médio, beleza? Tranquilo, não muito complexo. E a UniOeste não foge disso. Você pode reparar nas outras provas que a UniOeste não foge disso. Eu achei estranho não ter cobrado física moderna nessa questão, nessa prova. Então, pode ser que caia nas próximas provas, mas física moderna não caiu, tudo bem? Mas mesmo assim, eles ainda deram uma merchan aqui, falaram um pouco pra gente sobre elementos radioativos, então eles colocaram sim algumas coisas relacionadas à radioatividade, uma interdisciplinaridade com química. Tranquilo? Mas essas são as minhas contribuições, meus 2 centavos para a prova. E aí a gente se vê nas próximas aulas, beleza? Então é isso, turma. Muito obrigado por essas pessoas maravilhosas e até a próxima. Valeu, falou, é nóis e tchau!